Felipe Luiz comete erro capital. Vamos falar sobre isso, o torcedor rubro-negro tá aí, Flamengo contratando no finzinho da janela, Pedrão. Vamos falar sobre isso também, tô aqui cruzando a Avenida Brasil, voltando da Argentina com essa derrota terrível do Flamengo. Ê, Flamengo, eu vou te contar a história da carochinha. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tô aí, não, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. O Flamengo não treinou hoje no CT no Urubu em função de folga, pessoal. Pois é, a diretoria do Flamengo, a comissão técnica do Flamengo decidiu dar folga para os atletas rubro-negros, inclusive o goleiro do Flamengo, Agustín Rossi, não retornou à cidade do Rio de Janeiro com a delegação por causa da folga dada pela diretoria do Flamengo. O goleiro argentino permaneceu no país natal para aproveitar o dia de folga do elenco rubro-negro nessa sexta-feira, dia 10. No entanto, amanhã o Flamengo volta a treinar normalmente, até porque depois de amanhã, no domingo, já tem jogo diante da equipe do Madureira, no Maracanã. E vou falar um negócio pra vocês aqui, rapaz. Não tem que vir com história da carochinha de poupar jogador não, hein? Ah, Pedrão, mas é o Madureira, não interessa. Sabe por quê? Porque o jogo é só na quinta. Tá cansado do quê? Vai ter folga hoje, vai curtir com a família hoje, com a Dona Maria, com todo mundo. Aí pra que vai... Porra, não vai poupar. Pô, poupa. O time não melhora fisicamente. Não, esse negócio do físico, né? Vocês já sabem que eu já larguei naturalmente há muito tempo, beleza? O Flamengo, inclusive, ô Felipe Luiz, alô Felipe Luiz, tá errando dentro e fora do campo, hein? Vamos falar sobre isso aí, hein? Ó, Flamengo é o time da Série A com mais gols sofridos em jogos de mata-mata desde a última temporada. Um negócio realmente patético. O Flamengo toma gol pra todo mundo, só não tomou gol do Vasco, que é café com leite, né? A gente já até conversou sobre essa situação aqui. O Flamengo já sofreu 25% dos gols que o time principal levou em toda a temporada de 2025. E olha, cara, nós não chegamos nem a um terço da temporada, nós acabamos de começar o campeonato carioca e o Flamengo já sofreu 25% dos gols da temporada passada, tomou gols de todos os times, tirando do Vasco da Gama, que é café com leite. A gente sabe como é que funciona a situação entre Flamengo e Vasco, e o Vasco também tá numa draga danada, né? Felipe Coutinho pediu pra ir embora, aquela história da carochinha toda que a gente já comentou, beleza? O impedimento semiautomático no Maracanã, tem informação, a CBF informa que concluiu a primeira fase de testes do impedimento semiautomático no Maracanã durante a partida entre Fluminense e Botafogo, pessoal. Olha aí, a tecnologia confirmou as decisões de campo e gerou imagens gamificadas dos lances. Novos estádios devem receber o sistema em breve. Entretanto, meus amigos, lógico, é necessário que todos os estádios que estão presentes na Série A do Campeonato Brasileiro obtenham essa tecnologia, que não tem como. O jogo no Maracanã vai ter, jogo fora não vai ter, tem que padronizar naturalmente. Já era para ter começado o Campeonato Carioca com essa situação, mas deixaram ali varrer a sujeira para debaixo do tapete e, enfim, a partir da 18ª rodada, enfim, eles não definiram ainda, já deve estar disponível a tecnologia do VAR, pessoal. Olha, eu queria saber do Felipe Luiz, por que o Léo Ortiz não sai do time? Por que tem uma facilidade tão grande de tirar determinada... Tá falando até com o Gordola foi o primeiro a reparar isso. Tem uma facilidade tão grande de tirar determinados jogadores da equipe, e outros jogadores, ele é uma teimosia terrível, assim, sabe? Está o caso do Luiz Araújo, tudo bem, fez uma boa partida ontem, mas é um cara que corriqueiramente, sistematicamente sai do time no menor deslize que ele cometa dentro do campo. Everton Araújo, idem. Inclusive deu entrevista dizendo que foi injusto com ele e coisa e tal. E aí,
Ontem jogou quem? Sabe? Não consigo realmente entender determinado jogador. O Vitão não entra, o Danilo não entra, né? O Flamengo tem a defesa menos confiável entre todos os times da Série A do ano de 2026, né? Algo pífio, patético em relação àquele time que não tomava gol. Mas é preciso lembrar também, torcedor, que nem na temporada do ano passado a gente viveu um conto de, sabe, um mar de rosas. Porque a primeira fase do Flamengo na Libertadores foi uma porcaria. Então talvez essa situação do Flamengo que está vivendo hoje pode ter se apresentado no ano passado, mas aí o time teve um crescimento e nesse ano não está conseguindo estancar a situação. É gol atrás de gol bobo que o Flamengo toma, sabe? Aí tá aqui o Arrascaeta. Estou bem, estamos voltando aos poucos. É um calendário que não nos ajuda muito, mas não é desculpa. Temos que ser mais fortes no jogo. Da volta, disse Georgian de Arrascaeta. Agora eu quero comentar aqui. Olha, quando eu vi essa declaração do Felipe Luiz, eu imediatamente pensei, eu falei, pô, no vídeo da manhã eu vou comentar isso aí. Só que ontem, acabou que eu tive que gravar o vídeo da manhã de madrugada, e como eu tô com o sono regulado, bate ali, meu irmão, meia-noite, minha cabeça já tá, e aí eu falei, não, isso é um tema complexo, é um tema delicado, que eu vou ter que falar num outro vídeo. E vai ser o vídeo de hoje. E não é em função da repercussão que isso teve, não, até porque Gordola tá de prova. Ontem eu já havia levantado a problemática dessa fala do Felipe Luiz, né? Lá com o pessoal na imprensa, tá? Com o próprio Gordola, enfim. Bom, antes do jogo... E olha, não adianta... falar que é mimimi, tô nem aí. Tá? Porque vocês estão escrevendo... Não é que eu não tô nem aí, mas se você vir falar que é mimimi, rapaz, sente. Reflita sobre a situação. E até você que fala mimimi, vamos supor que você acha que é mimimi, eu vou trazer uma reflexão para você que você vai pegar, né, o código, como diria texto, tá maluco? Você vai pegar a situação, né, que eu tô querendo dizer. E é o seguinte, ó, antes do jogo, o Felipe Luiz chegou e falou assim sobre o caso do Vinícius Júnior. Lá, que o jogador do Benfica chamou ele de, né, não quero nem reproduzir aqui, né, aí ele tampou a boca, não deu para fazer a leitura labial do que ele estava falando. Só que, além do Vinícius, e mesmo que fosse apenas o Vinícius falando, eu acreditaria no Vinícius, o Mbappé escutou, outros atletas do Real Madrid escutaram. E por que ele tampou a boca, se não era nada de demais? Né? Tampou a boca por quê? Porque estava tendo ofensa racial contra o Vinícius Júnior. Tá? E aí, o Felipe Luiz foi perguntado sobre isso ontem no pré-jogo, e ele já respondeu de uma maneira que eu não gostei. Não gostei. Pastriani não deveria ter tapado a boca, né? Primeiro ele meio que condena ali a situação do Pastriani, mas depois ele fala que Pastriani não deveria ter tampado a boca, é a palavra de um contra o outro. Não, Felipe, não é a palavra de um contra o outro. É a palavra verdadeira do Vinícius Júnior, do Mbappé, dos outros atletas que ouviram contra a palavra mentirosa desse cidadão argentino. Ponto. Ele é mentiroso. Porque ele ofendeu sim o Vinícius. Tá? Ele é mentiroso. Ponto. Aí já teve essa declaração. Aí ontem, após o jogo, ele foi perguntado sobre os casos de racismo que ocorrem na Argentina contra brasileiros, né? Aquela coisa toda. E ele falou, não, a Argentina é um lugar maravilhoso. Casos isolados não vão afetar o que eu penso sobre a Argentina. Casos isolados? Rapaz, a todo momento existe caso de ofensa racial na Argentina. Tem no Brasil?
Tem, também não vou passar pano pro Brasil, não. Mas tem muito mais lá do que aqui. Porque se o cara aqui faz isso no estádio, a maioria das pessoas vai pegar ele de pescotapa, meu irmão. E dá merda. Tanto é que tem uma turista argentina que tá presa aqui no Brasil. Tem muita coisa pra gente criticar sobre o Brasil, mas isso aí a gente tem que reconhecer. Tem que melhorar muito ainda, mas a gente tá à frente do mundo em relação a punição a esse tipo de atitude. Tá? Tem muita coisa que nós somos ruins, que nós temos que melhorar, mas isso aí cada vez mais melhora. E tem que melhorar muito mais ainda. Aí, ele falou isso, que são casos isolados, que ele sempre foi muito bem tratado na Argentina. Eu achei que ele minimizou a situação. Tá? E aí, é o seguinte, até você aí, que tá falando que eu tô de mimimi, vamos supor que é mimimi, vou entrar no teu jogo, é mimimi. Por que você acha, além de outras razões, mas por que você acha que o Felipe Luiz, ele não condena de forma firme o que aconteceu contra o Vinícius Júnior? Aonde o Vinícius Júnior está jogando? Contra quem o Vinícius Júnior estava jogando? Contra quem o Felipe Luiz precisaria se posicionar? Qual que é o clube do qual os torcedores são mais vis e cruéis com Vinícius Júnior? Você tá ligando os pontos? Então você aí, que fala que é mimimi, reflita comigo. Por que ele não condenou de maneira firme esse discurso? Porque, evidentemente, gente, que ele não quer descartar uma possibilidade dele treinar um time europeu, que é o Benfica. De um dia, quem sabe, lá na frente, ele vira treinar o Atlético de Madrid. Sabe? Que é inclusive ele é ídolo, tudo bem, aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele claramente se posicionaria contra comportamentos de gente do Atlético de Madrid, de gente do Benfica. Quem sabe pode ser uma porta de entrada para ele na Europa. Ah, gente, sejamos francos aqui. Vamos mandar-lhe o papo reto aqui. É a minha opinião sobre isso, você pode discordar, mas isso serve até para você, que acha que é mimimi. Sabe? Ah, não, vai botar o próprio BAP. Sou eu que estou dizendo, não. O BAP deu uma entrevista dizendo sobre a negociação de contrato com o Felipe Luiz. Tem que ser muito bem amarrado. Depois que ele negociou, tem que ser muito bem amarrado, porque eu não quero casar sabendo que em 6 meses eu vou me divorciar. O BAP falou isso. Ou seja, o Felipe, evidentemente que ele queria ter a possibilidade de uma saída facilitada seguidos 6 meses. Porque é o início da pré-temporada na Europa, é o início da temporada na Europa, no meio do ano. Ele sempre deixou claro que esse é o grande objetivo da carreira dele. Eu não tenho dúvida que o grande objetivo da carreira dele é vencer a UEFA Champions League, porque ele não venceu a UEFA Champions League como jogador, foi vice 2 vezes com o Atlético de Madrid. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu sempre falei isso pra Gordola. E tudo bem. Agora, você não querer se indispor com determinada situação, porque senão no futuro isso vai se prejudicar. Cara, tá colocando a Europa acima do Flamengo. Tá colocando acima do Flamengo. É boto falando toda... É por isso, rapaz, é por isso que eu sempre venho com o discurso
do Brasil e negócio da Europa é na casa do caixa-prego. Que eu quero saber do Flamengo, não quero saber, fulano vai treinar na Europa, vai jogar na Europa, dane-se a Europa, velho. Tô aí é pro Flamengo, rapaz. E aí esse discurso vale até pra você que acha que é mimimi, e não é mimimi, mas vou entrar no teu jogo de que é mimimi. Ele não quer se indispor. Aí, vamos trazer o outro lado também. O Felipe Luiz soltou um comunicado dizendo: após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, fui questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido pelo Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes que esteve no país. Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar aquela atitude. Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Não é que abriu margem, arrombou a margem, né? Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável: o racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação. Reforça ainda que, ainda antes da partida, em entrevista exclusiva ao detentor de direitos, expus minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar os atos preconceituosos. Jamais colocarei em dúvida a palavra da vítima num caso grave desse. Mas você falou, Felipe, tá gravado. É a palavra de um contra o outro. Você falou isso. Isso tá gravado, eu não tô tirando da minha cabeça. Você colocou em dúvida, que você viu a repercussão, ou então você... Tudo bem errar, não tem problema. Eu sou contra esse negócio de cancelado. Olha que eu sou... Existe mimimi, existe mimimi. Não tô dizendo que não existe. Mas esse aqui não é o caso, gente. Não é o caso. E tem que ser condenado. Ele pode ter revisto, tudo bem. Também não sou juiz pra... o cara é isso, o cara é aquilo. Tá? Não é nem a minha intenção aqui. E ter mudado de ideia. Mas que você relativizou, porque você falou, ele tampou a boca, não poderia ter feito isso, mas fica a palavra de um contra o outro, porque afinal de contas ele tampou a boca e não dá pra ver o que ele falou. É isso. Por fim, reitero meu total apoio ao Vinícius Júnior em mais um lamentável episódio envolvendo o racismo no esporte, algo que não já deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e muitas vezes passa impune. Soltou a nota o Felipe Luiz. Olha, muito infeliz Felipe Luiz. Além de estar sendo infeliz dentro de campo, o Felipe Luiz está sendo infeliz fora de campo com as declarações, viu? Que ontem foram 2 declarações ruins no meu ponto de vista. Não obstante ao desempenho do time dentro de campo e essas declarações, ele está seguro no cargo de treinador do Flamengo e nem acho que tem que demitir. Ué, Pedrão, você acabou de... uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, se ele continuar nessa, de ficar pensando muito em Europa, meu amigo, tchau, obrigado, velho. Não vou me indispor porque... Velho, tchau, obrigado. Sabe? Tchau, obrigado. E outra coisa, Felipe, você tem passaporte espanhol. Você pode ser considerado espanhol, mas você nasceu no Brasil, viu? Você nasceu no Brasil. Pessoal, sobre o Marcos Antônio, o Flamengo tentou uma última situação para contratar o jogador, mas o São Paulo deve realmente estender o contrato do atleta que ia até junho de 2026 até 2030, com uma multa rescisória de 900 milhões de reais. Então vai ficar praticamente impossível do Flamengo contratar o Marcos Antônio. E você que achou disso, não tem problema de discordar de mim, deixa nos comentários, me segue aí, tamo junto, Saudações Bruneiras.